Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz de nosso Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, e nessa oportunidade para comentarmos a lição de número 5, a lei da responsabilidade pessoal. Lição essa que será dada aí no dia 30 de janeiro, ou seja, domingo próximo. É de conhecimento de todos que estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022, Ezequiel, o profeta com uma mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E esta é a nossa revista da Betel Dominical, adulto, deste primeiro trimestre de 2022. E este é o canal EBD, a palavra em foco. E como já disse, eu sou o evangelista Adriano Fortes e estou aqui para comentar esta lição. E desde já lhe convido a deixar aí o seu like, o seu dislike, a compartilhar e a deixar o comentário aí do que você achou da lição. E ainda, se você não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de marcar aí o sininho das notificações para que quando eu postar um vídeo, você seja aí notificado deste vídeo, tá bom? Sem mais delongas, o nosso texto áureo se encontra em Ezequiel 18, versículo 4, aonde vamos ver o texto dizer que todas as almas são de Deus, e isso no sentido universal. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é de Deus. Porém, termina dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Quando estudamos a respeito da predestinação de forma correta, temos a ideia de que Deus predestinou o mundo para a salvação. João 3,16 vai nos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Porém, o mundo, na sua maioria, não quer. Não quis, e muitos têm rejeitado esta predestinação de Deus. De acordo com isso, nós vemos a verdade aplicada a nos dizer que Deus deseja a salvação de todos. Porém, cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que sejam salvos. Ou seja, todo ser humano recebeu de Deus a responsabilidade do poder da escolha, o livre-arbítrio. Assim sendo, temos essa faculdade para escolhermos se aceitamos ser salvos por Deus para passar, ou se não aceitamos o plano salvífico e passemos a eternidade sem Deus. Simples assim. No primeiro tópico nós temos aí por objetivo explicar a responsabilidade pessoal de cada um. Creio que a partir do que já estamos comentando aqui, já está sendo alcançado este objetivo. O texto de referência ele está em Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 20, versículo 26 e 27. Esse texto, ele manifesta um Deus justo, e ele pratica essa justiça com todos. Olha o que parte do texto diz. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Na introdução nós temos aí que todos os indivíduos, seja no trono branco ou no juízo final, terão que responder pelos seus atos diante de Deus. O primeiro tópico, a responsabilidade pessoal de cada um. Aqui nós vamos aprender que não é de responsabilidade alheia a manutenção do meu relacionamento com Deus e de um bom testemunho de vida perante o próximo, mas é de total responsabilidade minha. Ou seja, eu tenho que me preocupar
em ter uma vida libada diante de Deus? Primeiro, porque é de minha responsabilidade, é compromisso meu com a minha salvação, andar dentro dos padrões do reino, seguindo os juízos, os preceitos, as leis, os princípios estabelecidos para todo cidadão do reino de Deus, que aceitou o projeto salvífico de Cristo para a sua vida. E digo isso com relação ao tempo da graça. E de minha responsabilidade procurar ter essa conduta e procurar ter um bom testemunho de vida para influenciar terceiros a querer chegar ao plano, a quererem chegar a este plano salvífico de Deus para as suas vidas também. Com relação a a tendência humana de transferir responsabilidade, temos aqui um exemplo que, quando se fala desse assunto, é o primeiro a ser usado, o de Adão e Eva. Deus veio a Adão, como de costume, no entardecer do dia, procurando onde estava Adão, quando ele respondeu que estava escondido porque estava nu. Deus perguntou: quem lhe mostrou que você estava nu? Comeste do fruto que eu falei para não comer? Aí Adão joga a culpa em Deus. Em outras palavras, Adão diz: o Senhor é culpado, pois a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. A mulher, por sua vez, disse que a culpa não era dela, mas da serpente. Primeiro, a total responsabilidade de tudo aqui é de Adão. Porque se Adão tivesse cuidando da sua esposa como deveria, não deixando ela sozinha, sendo que só eram os dois ali, um teria que estar cuidando do outro, A serpente jamais teria conseguido tal proeza. E outra, não foi com a mulher que Deus falou, e sim com Adão, com o homem. Era de responsabilidade do homem passar esse recado para a mulher, de tal forma que ela temesse, até mesmo se fosse tentada em comer o fruto. Porém, não é isso que vemos no relato histórico. A lição que fica para nós, meu querido, é que temos de ser responsável. Infelizmente, nós não estamos isentos de errar, de pecar, de algum dado momento da vida fazermos alguma coisa que seja fora da vontade de Deus. Porém, se cometemos tal situação, temos que ter caráter, responsabilidade suficiente para arcar com a conduta errada que tivemos. Como é difícil praticar isso, mas para aquele que tem Deus na vida, que genuinamente se converteu, ele sabe que somos importadores responsáveis da imagem de Deus. O que é certo, o errado é cobrado, como diz o ditado. Ainda que esse errado nos custe, e nos custe muito, temos que ser responsáveis com nossas atitudes. Por isso Deus nos deu a capacidade de escolha, a decisão de andarmos pelo caminho da justiça e termos um caráter à altura de um servo de Deus. Eu costumo dizer que caráter, ele independe da religião que você se encontra, independe de você ser uma pessoa que vive dentro dos padrões do reino ou não. Caráter, como vai dizer o nosso comentarista, é a imagem moral de Deus no ser humano. Seja esse ser humano convertido a Deus, ou mesmo alguém que não possui conhecimento das leis escritas de Deus. Porém, muito desses conserva uma lei moral escrita por Deus em seus corações. A exemplo disso, Paulo diz em Romanos 2, 14 e 15, se referindo aos gentios que não tinham lei, mas naturalmente praticavam as coisas da lei,
não tendo eles lei. Eles mesmos faziam dessas leis as suas leis, e isso mostrava a obra da lei escrita em seus corações, e dando o testemunho juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, quer esses fossem para lhes acusarem ou lhes defenderem. Ninguém chega diante de Deus com um jeitinho, com um arrumadinho. Deus, ao dar o poder de escolha, Ele também deu a responsabilidade de sofrermos a penalidade das escolhas erradas que fazemos durante a nossa caminhada. Pois cada um de nós é responsável pelas suas próprias ações. Mas isso não quer dizer que a gente está isento de nos preocuparmos em procedermos de maneira correta para influenciar outras pessoas. E nem é desculpa para alguém também chegar diante de Deus dizendo que fez isso ou aquilo de forma errada, porque viu alguém praticando assim. A culpa coletiva não exclui a individual. A vontade de Deus é que todos se salvem. Por isso, em qualquer tempo, em qualquer século, até que se cumpra todo o propósito salvífico de Deus para o ser humano, em todas as gerações, todos terão a vontade de Deus expressa, para que ninguém diga que se perdeu por causa desse ou daquele. Todos individualmente seremos responsabilizados ou absorvidos por Deus. E essa absorvição ou condenação virá como resultado da nossa escolha de vida. Termino dizendo: Deus quer que todos sejam salvos. Nesse primeiro tópico aprendemos que há uma tendência humana de transferir responsabilidade. Porém, dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolha. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.